Bom dia. Esse módulo do curso de Decisão Multicritério trata do framework para a construção de modelos de decisão multicritério e inclui métodos de estruturação de problemas. Primeiramente, vamos falar do framework para a construção de modelos de decisão multicritério. Essa é uma etapa do curso que é constituída de todos esses módulos e já permite que se possa fazer uma discussão e uma avaliação de um problema de decisão multicritério e a construção do seu modelo de decisão com base nos módulos que já foram apresentados anteriormente, envolvendo especificamente teoria de valor multiatributo e métodos de sobreclassificação. Na construção de modelos de decisão, tem-se então a aplicação prática dos conceitos de decisão multicritério. Tem-se a questão do espaço do problema e o espaço da solução. E aí surgem algumas questões. Alguns analistas tendem a buscar a solução rapidamente, sem buscar o entendimento do problema. O primeiro método à mão, e se pensa que está tudo resolvido. E não é bem assim. Para trabalhar no espaço do problema, é necessário se abstrair de um método qualquer em particular. Esqueça o método e pense no problema. E para isso, existe essa área de métodos de estruturação de problemas, que em si pode ser um curso à parte. O uso do método que se tem à mão como um primeiro passo leva àquela questão, né? Para um homem com um martelo grande, diz o provérbio, todos os problemas parecem um prego. Ou seja, qualquer problema que se tem é encaixado naquele método que se tem à mão. E, na realidade, o que se tem que dar ênfase é a análise e o entendimento do problema, em primeiro lugar. E aí vem-se a questão de escolha de métodos. E surge, então, a visão dos pesquisadores da área comportamental sobre escolha de métodos quando não se usa uma abordagem formal. Então, a questão é essa: como as pessoas decidem em problemas de decisão multicritério sem um apoio técnico? Segundo os pesquisadores em psicologia, os decisores têm um conjunto de estratégias em sua mente que são chamadas caixa de ferramentas. Esses decisores escolhem de forma adaptativa uma estratégia que julga ser a mais apropriada para cada problema em particular. Simon já levantava a questão da racionalidade limitada e falava no uso de métodos aproximativos, heurísticas, devido a essas limitações da mente humana. Vários pesquisadores analisaram essa questão, né, e mostram também a tendência à heurística rápida e simples. Dentro do conjunto de ferramentas que existem nessa caixa de ferramentas, uma delas é a estratégia minimalista. Ela consiste em escolher um atributo para comparação de forma aleatória. Uma outra é adotar a última decisão. Pode escolher um atributo usado na última decisão ou repetir a decisão anterior. Já uma sofisticação seria a estratégia lexicográfica, o uso do atributo mais importante para selecionar as alternativas e, no caso de empate, usa o segundo atributo mais importante e assim sucessivamente. Uma abordagem já mais sofisticada, que a mente humana pode ser capaz de desenvolver, é o que é chamado da abordagem onde se faz eliminação por aspectos. Estabelece-se um ponto de corte para o atributo mais importante e esse ponto de corte é usado para eliminar todas as alternativas que não atendem a esse ponto de corte. Após isso, o processo continua com o segundo atributo mais importante e assim por diante. Essa abordagem pode ser mais estruturada formalmente e é chamada na literatura de eliminação por aspectos. O que pode ocorrer com essas heurísticas é que elas podem eliminar alternativas indevidamente e algumas alternativas podem não ser analisadas. Os problemas principais dessas heurísticas são: para uma racionalidade compensatória, elas não consideram trade-offs entre os critérios.
E para uma racionalidade não compensatória, elas não apresentam uma visão integrada e global dos critérios para algumas das alternativas. É possível também fazer uma combinação daquelas abordagens. Como as pessoas selecionam então a abordagem a ser utilizada? Os pesquisadores perceberam que tem alguns pontos chaves, alguns fatores chaves para isso. O tempo disponível para a tomada de decisão, o esforço requerido por uma dada abordagem, o conhecimento sobre o ambiente, a importância de uma decisão mais precisa, de uma decisão mais segura. A necessidade de justificar a decisão para outros é também um fator. E, por fim, o desejo de minimizar conflitos. No geral, os decisores escolhem suas táticas ou ferramentas para tomar uma decisão de forma a balancear dois aspectos: o esforço que é requerido para a tomada da decisão e a precisão que é desejada no processo decisório. Ainda sobre escolha de métodos, que é uma das etapas do processo de construção de um modelo de decisão, há pontos que devem ser avaliados em relação ao uso de métodos multicritério. A escolha de um método é um fator decisivo para ele, é a estrutura de preferências do decisor. Se não for compatível com a estrutura escolhida para representar a forma de escolha do decisor, então já se está a meio caminho de se construir um modelo de decisão inadequado. Há também as questões contextuais da organização, que devem ser levadas em conta. Há condicionantes organizacionais também, ou do contexto do próprio problema de decisão, que podem impor a escolha de um método ou pode ter uma forte interferência nessa escolha desse método, além do ponto fundamental, que é a estrutura de preferências do decisor. A imposição de um método específico para resolver um dado problema, ela pode ocorrer como resultado da preferência que o analista tem por aquele método. E isso é uma grande distorção a ser evitada. Isso pode acontecer devido ao conhecimento restrito que o analista tem apenas a um determinado método. Infelizmente, pode acontecer por vantagens comerciais envolvidas no processo, mas também pode acontecer por postura dogmática, simplesmente acreditar que aquele é o método que resolve todos os problemas e ele é o melhor para resolver qualquer problema. O uso do método, então, que se tem à mão, leva novamente à questão que já foi citada, né? Para um homem com um martelo grande, diz o provérbio, todos os problemas parecem um prego. Então, tem aquela imagem do homem que vai dar manutenção no equipamento, mas ele só tem um método, que é o martelo, é a ferramenta dele. E a maneira de utilizar é tratar o equipamento como um prego. Essa é a ideia aqui. Processo de decisão na organização, ela envolve a construção de modelos de decisão multicritério. O processo de Simon, decisório de Simon, é uma referência na literatura que sempre deve ser considerada. Basicamente, o processo decisório de Simon, ele tem essas etapas. Basicamente, a proposta inicial de Simon tem as primeiras, as duas segundas, as duas últimas, revisão e implementação, foram implementadas ao longo do tempo com o desenvolvimento de sistemas e sistemas de apoio à decisão, surgiu a visão de fazer revisão e implementação. A primeira etapa é a etapa de inteligência, que consiste em monitorar a organização e seu ambiente, em busca de situações que requerem uma decisão. Então surge o problema de decisão. Geralmente ocorre quando não se tem uma postura proativa, né, quando se age de forma reativa, que os problemas surgem e aí busca-se resolver o problema. Então, em muitas ocasiões, dentro das organizações, se começa pela segunda etapa, que é de desenho. Provocada por um problema e a necessidade de resolvê-lo, vai-se então para a parte de desenho, que consiste em desenvolver a construção de um modelo de decisão para resolver aquele problema, incluindo o processo de geração de alternativas. E aí nós temos em seguida a etapa de escolha, avaliar as alternativas
e resolver o problema conforme seja problemáticas. A problemática pode ser de seleção, de ordenação, de classificação, etc. Modelos. Modelo é uma simplificação da realidade. Os modelos são necessários e requerem uma avaliação geral requerida, porque há um confronto nessa simplificação, há um confronto na construção de modelos entre a sua simplicidade e a sua precisão. Como simplificação, o modelo tem erros. Erros naquele sentido de um desvio em relação ao desejável ou desvio em relação ao real. Por outro lado, ainda assim, este modelo poderá ser útil para analisar e resolver um problema de decisão. E aí tem a frase conhecida: essencialmente, todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis. Então, o desafio básico do analista é construir modelos que sejam úteis ao decisor para a solução apropriada de seu problema de decisão. Na construção de modelos, temos então o processo de modelagem. Uma variante da declaração de Box-Draper relativa a modelos errados é: lembre-se que todos os modelos estão errados. A questão prática é o quão errados eles têm que estar para não serem úteis. Então, a ideia é que se pode simplificar, desde que ainda seja útil resolvendo o verdadeiro problema que se tem em mãos. Refinamentos sucessivos. Esse é um aspecto importante no processo de construção de modelos de decisão. Usualmente, dentro do processo, nós temos várias etapas e uma das visões é seguir uma sequência rígida. Terminou uma etapa, vai-se para a etapa seguinte e não se retorna. Vai uma etapa após a outra. No refinamento sucessivo, é possível visualizar esse retorno a etapas anteriores para refiná-las. Aliás, é possível também se desenvolver uma etapa de forma preliminar, sem muito detalhamento, já prevendo posteriormente a possibilidade de retornar ela para o seu refinamento quando se visualizar melhor o que vem nas etapas seguintes. Então, o processo de refinamento sucessivo ele dá uma dinâmica muito rica ao processo de construção de modelos. Na construção de modelos de decisão multicritério, nós podemos considerar que nós temos vários modelos representados nesse funil de modelagem, provocando uma seleção de modelos a cada etapa e a cada condição que é assumida dentro do processo de construção. Então, essa representação mostra que no início nós temos várias opções de modelos. À medida que nós entramos no processo de construção, existem filtros que vão eliminando algumas possibilidades de modelos que vão sendo considerados inadequados ou porque não tem uma simplificação adequada. E aí eles são eliminados. E a cada filtro eu vou diminuindo a quantidade de opções até chegar no final do funil com o modelo final que foi selecionado e construído para aquele processo. Há vários procedimentos para a construção de um modelo de decisão multicritério. Então, a literatura já apresentou, ou de forma resumida ou mais detalhada, algumas possibilidades. O procedimento que nós vamos apresentar ele tem 3 fases principais, cada uma com várias etapas, e também usa aquela abordagem de refinamentos sucessivos que permite uma recursividade, né, entre as atividades. Então, esse é o framework para a construção de modelos de decisão multicritério. É um framework que é construído de 3 fases, uma fase preliminar, uma fase de modelagem de preferências e escolha do modelo e depois a fase de finalização. Temos aqui 12 etapas, vamos começar a ver cada fase, o que é que ela traz de resultado, como é que ela é desenvolvida e depois ver um pouco do detalhamento de cada uma dessas etapas. A primeira fase, que é a fase preliminar, ela inclui 5 etapas preliminares e envolve os elementos básicos para a formulação do problema de decisão, onde o problema de decisão é estruturado. Pode influenciar de forma definitiva
o resultado que vai se ter ao final, o modelo final que vai ser obtido. Implica no número elevado de opções de modelos de decisão para um problema específico, conforme aquela ilustração do funil. Então, aqui a gente está no início do funil com várias possibilidades. A cada etapa dessa, eu vou filtrando e vou eliminando alguns possíveis modelos de decisão. Na segunda fase, tem a fase de modelagem de preferências com 3 etapas. São estruturados os fatores que provavelmente têm mais influência sobre a escolha do método de decisão multicritério. A modelagem de preferências é desenvolvida nessa fase. O sequenciamento aqui é mais flexível do que em outros casos, em outras fases. Embora a flexibilidade e o uso da abordagem de refinamentos sucessivos devam ser explorados sempre que possível, aqui eles certamente podem acontecer de uma forma muito mais ampla. Bom, ao final desta segunda fase, nós temos o método de decisão multicritério escolhido e também o modelo de decisão construído, embora revisões ainda sejam possíveis dentro da visão de refinamento sucessivo, né? Quando partir para a próxima fase, na etapa 9, 10 e assim por diante, ainda pode-se voltar a algumas dessas etapas e fazer ainda refinamentos que podem levar a uma revisão nesse modelo de decisão que, ao final da etapa 8, já está concluído e construído. Na terceira fase, temos a finalização. O modelo já está consolidado, é o final do funil, onde nós temos o modelo selecionado já e construído. São etapas finais para a resolução do problema e também para a implementação da ação recomendada. Ainda se pode, nesse momento, nessa fase, em qualquer dessas etapas, ainda se pode retornar às fases anteriores e efetuar modificações ou revisões no modelo de decisão. Várias razões na abordagem de refinamento, em especial devido à etapa de análise de sensibilidade. Bom, vamos ver agora etapa por etapa. Na etapa 1, tem-se a caracterização dos decisores e outros atores. Se é um decisor individual, se é um grupo de decisores, por exemplo. É importante identificar também outros atores no processo decisório e qual é o seu papel nesse processo, de que forma esses outros atores, stakeholders ou outros quaisquer, vão influenciar no processo decisório devido à sua influência sobre o decisor. Em seguida, nós temos três etapas que envolvem muito métodos de estruturação de problemas que serão detalhados no módulo seguinte, conectado com este. São as etapas de identificar objetivos, estabelecer critérios e estabelecer o espaço de ações e, claro, a problemática requerida. Aqui, por exemplo, pode-se usar a abordagem VFT do Kinney, diagramas de influência, árvore de decisão, o método SODA, o método SCA ou SSM. Nós vamos retornar no módulo seguinte para ver esses métodos de estruturação de problemas que podem ser aplicados nessas 3 etapas. Esses métodos de estruturação de problemas são considerados como uma abordagem soft da pesquisa operacional. Então, a partir do seu surgimento, visualizou-se a PO, a pesquisa operacional, dividida nesses dois aspectos aí. A parte software, que trata dos aspectos qualitativos e marcadamente subjetivos do entendimento do problema de decisão, e hardware, que trata dos aspectos quantitativos, com foco nas questões técnicas que envolvem a busca da decisão, como métodos de otimização e outros algoritmos. Destaca-se que a estruturação do problema é utilizada sempre que não se conhece bem, a priori, a situação enfrentada. A principal função é estruturar o problema antes de tentar resolvê-los. A complexidade do problema é que faz o uso dos métodos de estruturação tão valiosos. A grande questão é como representar essa complexidade. Voltaremos, então, ao final, aos métodos de estruturação de problemas. E agora nós vamos ver
essas 3 etapas, uma por uma, e destacar alguns aspectos fundamentais delas. A primeira, a etapa 2, que envolve identificar os objetivos do problema de decisão. Então, como objetivos, nós temos uma influência inicial significativa no modelo final. São os filtros iniciais do processo decisório, né? Como falado, os métodos de estruturação do problema são fundamentais. A etapa 2, que envolve identificar os objetivos, pode ter a contribuição da metodologia VFT, que permite uma visualização hierárquica para melhor compreensão desses objetivos. Por exemplo, essa visão que o Kinney dá para a estruturação dos objetivos, mostrando uma hierarquia desde a visão estratégica até os objetivos mais operacionais. Vai se voltar a isso em breve. Ainda, os objetivos podem ser divididos em 2 classes, né? Objetivos fundamentais, que são a razão essencial para o interesse na situação de decisão, e objetivos meios, meio de atingir esses objetivos fundamentais. A terceira etapa do processo decisório com esse framework é estabelecer os critérios. Bom, para critérios existem outros termos usados, né, além de critérios. Temos atributos, na teoria de valor e teoria da utilidade do atributo. Os critérios podem ser vistos também como medida de eficiência, medida de performance. Os atributos referem-se ao grau em que os objetivos são atingidos, quer dizer, o grau em que aquela alternativa contribui para aquele objetivo. E o conceito de uma família coerente de critérios é importante. Os tipos de atributos que podem ser desenvolvidos para representar os objetivos podem ser atributos naturais, atributos construídos ou atributos proxy. Atributos naturais, eles têm uma interpretação comum para todos, né? E como o próprio nome diz, são naturais. Eles já representam naturalmente, através de variáveis naturais, como custo, o tempo, em horas, distância, em quilômetros. Atributos construídos são usados quando é difícil, se não impossível, trabalhar com atributos naturais. Por exemplo, o objetivo que envolve melhorar a imagem da empresa pode requerer esse tipo de atributo. Esses atributos requerem a construção de escalas de avaliação qualitativas. São também chamados de escala subjetiva ou índice subjetivo. O atributo proxy, ele é usado quando não se pode utilizar os 2 anteriores. Esse atributo consiste em uma medida indireta que pode ser associada ao objetivo que se deseja medir. Um exemplo de atributo construído, o Kinney mostra aqui, onde você tem uma escala com 5 níveis qualitativos, mas esses níveis eles são explicados aqui, né? Tem uma descrição para o significado deles. Por exemplo, no nível mais alto, que significa numa escala verbal fortemente apoiado, e numa escala numérica é o nível 2, ela significa que todos os grupos sociais apoiam a implantação de uma fábrica, né? Aqui é um problema dentro de um contexto de atitudes públicas em relação a projetos que vão ser implementados. Isso é um exemplo, né? Pode-se ter também um exemplo, no caso aqui, de impactos biológicos na proposta de sites de uma usina. Então, por exemplo, você tem aqui 4 níveis, do 0 ao 3. No nível 0 é perda total de 1 milha quadrada de terra inteiramente para uso agrícola ou totalmente urbanizada. E assim vai. Quer dizer, cada nível está especificado qual é o seu significado. Isso torna claro para qualquer decisor ou para o mesmo decisor, em um outro momento, se lembrar e entender qual é o significado daquele nível no atributo. É por isso que esses critérios, que são qualitativos e mais comumente conhecidos como critérios qualitativos, eles aqui são chamados de atributo construído, porque você tem um processo de construção nessas escalas, onde você dá um significado a elas. E aí os critérios eles têm que seguir certas propriedades, por exemplo, mensurabilidade, operacionalidade e compreensibilidade. Essas são propriedades que são bem discutidas no livro do Ralph Kinney, de VFT.
Nós vamos voltar a ele no módulo de estruturação de problemas. Há também atributos sobre os quais há uma certa incerteza. Eles não são vistos como um valor certo. Suponha que o decisor tem que avaliar o valor do prazo de realização ou de entrega de um dado serviço. Nesse caso, tem-se uma variável aleatória. Não se trata apenas de quantificar o valor e efetuar a comparação entre 2 e 3 horas, por exemplo, sem energia elétrica, por exemplo, esperando atendimento de emergência ou ambulância, né? Essa avaliação pode envolver a comparação e atribuição de valores entre diferentes distribuições de probabilidade sobre o prazo, sobre o tempo. Por exemplo, nós poderíamos ter a comparação entre funções probabilísticas para esse prazo. Poderíamos ter, por exemplo, essas duas distribuições de probabilidade. Então, qual seria a melhor na estrutura de preferências do decisor? É claro que existem métodos apropriados para tratar isso, como teoria da utilidade, onde isso pode ser avaliado de uma forma concreta e muito consistente dentro da estrutura axiomática da teoria da utilidade. Então, há atributos que eles são de natureza probabilística, como esse aqui. Por fim, nós temos a etapa 4, que consiste em estabelecer o espaço de alternativas ou de ações, e também a problemática. E a estrutura do espaço de ações. O processo de geração de alternativas pode também ser beneficiado com o uso de métodos de estruturação de problemas. Aliás, pode-se perceber que a geração de alternativas pode ser desenvolvida por um processo criativo e em que alternativas que poderiam ser muito interessantes podem não ser percebidas no momento inicial sem o uso desses métodos. Por fim, nós temos nessa fase preliminar a etapa 5, que implica em identificar fatores não controlados pelo decisor. Esses são fatores que não estão sob o controle do decisor. O estado da natureza, né, que é um ingrediente importante na formulação de problemas com teoria da decisão ou análise de decisão, que informem, que consiste no tratamento de problemas em situação de incerteza. Então, esse é um elemento importante. Então, é necessário verificar isso, e essa etapa é importante porque, em muitas ocasiões, há uma confusão e se mistura um critério, um objetivo ou uma consequência, que é um elemento do processo decisório, com o estado da natureza. Por exemplo, a demanda de um produto. A demanda de um produto, ela não é um critério, ela não é um objetivo, ela não é uma consequência do processo decisório. E não tem sentido formular preferências sobre a demanda. A demanda é um estado da natureza. A natureza define no futuro qual vai ser a demanda do produto. Esse é um ingrediente que tem que ser considerado, porque baseado no que o decisor escolhe e no que ele implementa como ação, e baseado no estado da natureza que se definir no futuro, vai-se então ter uma consequência. E a modelagem probabilística, ela pode ser desenvolvida com participação do especialista, por exemplo, usando seu conhecimento a priori. Além do uso de dados, pode-se então ter o uso de conhecimento a priori. Entramos agora na fase de modelagem de preferências, que inclui também a escolha do método de decisão multicritério. Na etapa 6, que é a primeira etapa, desenvolve-se uma modelagem de preferências. Essa etapa pode incluir a etapa 7 e 8. Quer dizer, a etapa 7 é onde se faz a avaliação intracritério e a etapa 8 faz a avaliação intercritério. Essa etapa geral, que é a etapa 6 de modelagem de preferências, ela é importante para se ter uma visão da estrutura de preferências do decisor e que pode ter implicações sobre a escolha do método. É importante dizer que essas 3 etapas são desenvolvidas com uma forte interação, de forma recursiva, embora nem sempre seja necessário, e em algumas ocasiões podem ser feitos de uma forma muito integrada, quase como se fosse uma etapa única. E tudo isso vai depender muito do método utilizado. Essas etapas são a base para a escolha do método de decisão multicritério. Aqui também é necessário avaliar a racionalidade mais adequada para o decisor no problema considerado. Por exemplo, se a abordagem é compensatória ou não compensatória.
Então, aqui detalhando isso, né, no primeiro momento nós podemos avaliar que sistema de preferências é mais adequado para o decisor, testar propriedades básicas para preferências, como ordenabilidade e transitividade, que são axiomas de teoria de valor e teoria da utilidade, né? E, por fim, deve-se avaliar que tipo de racionalidade é mais adequada para o decisor. Se não compensatória, há um conjunto de métodos que seriam aplicados, que podem ser aplicados. Se a racionalidade mais apropriada é uma racionalidade compensatória entre os critérios, então existe um outro conjunto de métodos que podem ser aplicados, como de teoria de valor, multiatributo ou teoria da utilidade multiatributo. Na etapa 7, tem-se avaliação intercritério. Ela é fortemente relacionada com a forma como foram estabelecidos os atributos ou critérios. No contexto de métodos de sobreclassificação, essa etapa envolve a avaliação da questão de limiares de indiferença e de preferência. Leva à determinação do tipo de critério, né? Se o critério é verdadeiro ou usual, a terminologia própria dos métodos de sobreclassificação. Limiares de veto ou de concordância também seriam desenvolvidos nesta etapa para os métodos Electre. Para os métodos do conjunto de critério único de síntese, que são, por exemplo, de teoria de valor multiatributo, nesse caso, a consequência, se for determinística, né, de teoria de valor multiatributo, tem-se que avaliar se a função se a função valor marginal ela é não linear ou se ela é linear. E aí é necessário fazer essa licitação da função e checar se ela pode ser linear ou se ela seria não linear. Se for linear, basta fazer um processo de normalização. No caso de consequência probabilística, então, existem procedimentos próprios dentro da teoria da utilidade, né, para fazer a elicitação da função utilidade. Normalizações e escalas, elas estão implicitamente tratadas dentro do processo de elicitação. Na problemática de classificação, a determinação dos perfis para as classes deverá ser efetuada dentro dessa etapa de avaliação intracritério. Essa especificação envolve a avaliação interna de cada critério e o estabelecimento da fronteira entre as categorias de classificação. Na problemática de portfólio, deve-se considerar os problemas de adoção de escalas intervalares, devido ao impacto para a escala de valor do portfólio quando o tamanho do portfólio é alterado. Ou seja, em portfólio, não se pode usar escalas intervalares, porque a estrutura de valor ela altera quando o número de projetos ou de itens dentro do portfólio é alterado. Então, para o método Prometer 5, a literatura mostra que deve-se usar o conceito de portfólio ser ótimo para resolver esse problema. Já para a agregação, métodos que fazem agregação aditiva em portfólio, não se pode utilizar a escala intervalar, deve-se usar escala de razão. Claro, mudou a escala intervalar. Para uma escala de razão, os pesos têm que ser também alterados. Então, a literatura já mostra claramente como fazer isso. Depois nós temos então a etapa 8, que envolve a avaliação intercritério. Estabeleça a forma de agregação dos critérios. É importante na escolha final do método. Pode ser indevidamente confundido apenas com o estabelecimento da importância relativa dos critérios. Nessa fase, tem-se a conclusão do processo para a escolha do método multicritério. A abordagem muda bastante conforme seja o tipo de método utilizado, se é critério único de síntese, se é métodos de sobreclassificação ou se são métodos de programação matemática com programação linear multi-objetivo. Depois nós entramos então na última fase do processo de construção de modelos, que é a finalização. E na finalização, então, temos a etapa 9, que consiste em avaliar as alternativas. Inicia, então, essa terceira fase do processo de decisão. O modelo de decisão, então, já foi construído, que é o final do funil, né, na etapa anterior,
e esse é o momento de usá-lo, mas ainda pode ser revisado, já que refinamento sucessivo pode ser desenvolvido e eu posso voltar a etapas anteriores. Consiste na aplicação do método multicritério que já foi escolhido, conforme a problemática estabelecida. É importante chamar atenção para o uso de métodos interativos. Quando se usa métodos interativos, como por exemplo o fit trade-off, há uma interação constante entre essas duas etapas, a etapa 8 e a etapa 9. Então, há uma interação. Não se conclui a etapa 8 e se passa para a etapa 9 sem voltar a ela. E isso não tem nenhuma relação com o processo de refinamento sucessivo. Isso tem uma relação com o fato de que esses métodos usam informação parcial, então eles promovem um processo interativo na etapa 8 e posteriormente fazem cálculos e apresentam resultados que podem ser parciais ainda ou podem ser definitivos. Sendo parciais, pode ser que ainda tenha que se retornar novamente à etapa 8 para se obter mais informação. Essa alternância que existe entre etapas de diálogo e de cálculo. Então, concluída a etapa 9, onde se tem a avaliação das alternativas, vai-se então para a etapa 10 de análise de sensibilidade. O resultado final depende desta etapa, que pode apresentar problemas e requerer a revisão de etapas anteriores, a partir dos resultados da análise de sensibilidade, onde se avalia a robustez do processo. A análise de sensibilidade, ela estuda e analisa o impacto provocado na saída do modelo por variações nos dados de entrada. Avalia o impacto, e esse impacto é avaliado por variações nos dados de entrada, que é a matriz de consequências, onde eu tenho a avaliação, a performance das alternativas em cada critério, que é os dados de entrada, exatamente, ou podem ser em parâmetros do modelo, como, por exemplo, pesos constantes de escala dos critérios. Então, a análise de sensibilidade vai avaliar variações nesses parâmetros ou nesses dados de entrada sobre a solução apresentada pelo modelo na etapa anterior. A análise de sensibilidade é necessária porque em qualquer organização pode haver o uso de dados baseados em estimativas, que têm um certo grau de aproximação. Durante a construção do modelo também, pode-se ter estimação de algum parâmetro com um certo grau de aproximação. Caso a mudança indicada na análise de sensibilidade seja inaceitável, com base na visão do funil, deve-se analisar que opções de modelos poderiam eventualmente ser mais úteis, ou seja, retornar a etapas anteriores e verificar se alguma condição anteriormente assumida deve ser alterada. A análise de sensibilidade do modelo poderá revelar em que pontos o modelo é mais sensível a mudanças de valores. A partir desta revelação, pode-se investigar de que forma se pode fortalecer mais aquele parâmetro ou dado de entrada. A análise de sensibilidade ela tem formas diferentes dentro do processo de decisão. Pode ser feita uma avaliação isolada de um parâmetro, ou cada parâmetro por vez, ou de um determinado dado de entrada, como de um determinado critério, e isso tem uma implementação muito simples. Então, pode ser feito apenas de um dado, de um critério, por exemplo, ou de um parâmetro específico, para ver qual o impacto que isso teria sobre o resultado. Mas a avaliação, a análise de sensibilidade, como vista de uma forma geral e que é necessária sempre que se usa números para avaliar processos de decisão, ela consiste numa avaliação conjunta de todos os parâmetros e dados de entrada, ou um subconjunto desses, todos eles variando simultaneamente. Isso geralmente pode ser feito com método de simulação de Monte Carlo. Ainda é importante chamar a atenção de que não são apenas as alternativas recomendadas que importam, né, nessa etapa 11. Né? Aqui na etapa 11 é onde se analisa os resultados e se elabora o relatório final de recomendação para o decisor.
Então, não implica apenas em dizer ao decisor qual foi a alternativa selecionada ou qual é a ordem das alternativas, por exemplo, mas isso implica em dizer uma série de condições e decisões que foram tomadas no processo de modelagem que levaram a simplificações e que podem ter aspectos relevantes na precisão do processo, assim como os resultados de análise de sensibilidade. Então, não só a análise de sensibilidade, como também essas decisões, elas são importantes serem parte deste relatório que vai dar recomendação para o decisor, para que o decisor tenha uma visão clara de quão preciso é aquela recomendação daquela alternativa que ele está recebendo. Analisar resultados e elaborar recomendação implica em um bom relatório que vai indicar ao decisor em que grau ele pode confiar no modelo de decisão usado, tentando sempre esclarecer ao decisor que todos os modelos são simplificações e têm desvios. A ideia é buscar um modelo que seja mais útil. Deve-se apresentar uma recomendação de ação ao decisor, juntamente com essa visão sobre esse grau de precisão associado ao modelo utilizado. Deve-se informar o decisor os riscos envolvidos no processo de decisão. Na etapa 12, tem-se a implementação da decisão. A ideia aqui é que uma visão antecipada dessa etapa do processo, por parte do decisor, pode exercer uma forte influência em etapas anteriores. Pode também interferir na aceitação pelo decisor dos procedimentos adotados. Aqui há vários elementos a serem considerados e que devem ser vistos com cuidado. Como, por exemplo, muitas vezes o decisor não implementa aquela decisão que ele está tomando. Geralmente, numa organização, num processo mais amplo, a implementação da ação escolhida pode ser desenvolvida por um outro grupo dentro da organização, por uma outra unidade da organização. E isso pode incluir um projeto e pode ter um longo prazo de implementação. E aspectos do processo de implementação podem fazer com que o decisor reveja as consequências finais, porque elas podem ser alteradas a depender como isso será implementado. Um aspecto importante aqui que pode surgir antes da implementação da decisão é a questão de procrastinação, que é um assunto discutido na literatura como sendo relevante. Em alguns casos, o decisor aguardar um tempo antes de implementar para permitir uma maturação ou uma melhor avaliação. E isso ocorre dentro de um contexto muito qualitativo, naturalmente. Então, essa forma como a decisão é tomada, ela influencia as chances também de mobilização para a implementação da ação escolhida. Muitas vezes, quando essa implementação envolve outras unidades e outros atores do processo organizacional, pode ser interessante envolver esses atores em parte do processo de decisão. Agradecemos aqui, nos colocamos à disposição e vamos ter então um detalhamento de algumas etapas do processo do framework na fase preliminar, que envolve a estruturação de problemas. Bom dia a todos. Me chamo Lúcia Reis Peixoto Roselli, sou professora na Universidade Federal de Pernambuco, no programa de pós-graduação em Engenharia de Produção. Hoje estarei apresentando sobre a visão gerencial sobre métodos de apoio à decisão, com foco em uso de métodos de estruturação de problema para auxiliar na etapa preliminar do framework. De forma geral, quando se está lidando com problemas complexos, o ser humano tem dificuldade em processar todas as relações entre os elementos. Além disso, em modelos de decisão, a fase inicial de preparação para o conhecimento do problema deve ser realizada cuidadosamente. Sendo assim, destaca-se que a estruturação de problema ela é utilizada sempre que não se conhece bem a priori a situação enfrentada, sendo a sua principal função estruturar o problema para o entendimento geral. Os métodos de estruturação de problema foram então desenvolvidos,
com o objetivo de entender os aspectos cognitivos dos decisores e apoiarem eles no processo decisório. Eles constituem também um processo de aprendizado interativo sobre a situação enfrentada. Buscam uniformizar as informações, considerando o contexto de decisão em grupo, para constituir uma representação formal da situação enfrentada para todos os decisores. E ajudam estes decisores a concordar com a situação e se comprometer a encontrar uma ação de compromisso para ser adotada. Deve ser ressaltada que a complexidade do problema é que faz o uso de métodos de estruturação tão valiosos. A grande questão é como representar essa complexidade para não excluir elementos importantes no momento em que se estiver construindo a representação formal do problema. Deve ser lembrado que os métodos de estruturação de problema são abordagens soft da pesquisa operacional, onde a PO-Soft ela busca o entendimento de aspectos qualitativos e marcadamente subjetivos do processo de decisão, enquanto a PO-Hard ela foca nos aspectos quantitativos, no foco nas questões técnicas para a busca da solução, utilizando dos métodos de otimização. Na PO-Hard, considera-se que o problema é nitidamente definido e já está estruturado. Precisa somente ser encontrada a solução ótima para esse problema. Ressaltando agora exemplos de métodos de estruturação de problemas, temos 4 principais representantes. Temos o VFT, o Values Focused Thinking, que é um método que foca na busca dos valores, dos objetivos dos decisores, para depois se encontrar as alternativas de como se obter o que se quer, onde o principal representante é o próprio VFT, desenvolvido por Kinney em 1992. Em contrapartida, também há métodos que são focados nas alternativas já disponíveis. Alguns dos exemplos são o SODA, o SSM e o SCA. O SODA é guiado considerando 4 perspectivas: o indivíduo, considerando a subjetividade de cada um dos membros da equipe, a natureza da organização, a prática da consultoria, que requer o uso de um facilitador para guiar o processo decisório, e o uso da técnica e tecnologia, onde mapas cognitivos são utilizados para estruturar o problema, e o software Decision Explorer também pode ser utilizado para representar esses mapas cognitivos e buscar ações de compromisso. Já o SSM, o Soft System Methodology, foi desenvolvido considerando 7 estágios. Nesses estágios, o problema é representado utilizando figuras ricas, e modelos conceituais são construídos e comparados com a realidade, na busca de possíveis mudanças para a implementação e melhoria da situação. O Strategic Choice Approach, o SCA, distingue 4 modos para estruturar os problemas. O Shape Mode, o conjunto de problemas de decisão é identificado e modelado. No Design Mode, as ações são levantadas. No Comparing Mode, os outcomes dessas ações são comparados. E no Choosing Mode, ações de compromisso são definidas para serem aplicadas no problema. Neste contexto, o método de estruturação de problema, o VFT, que foca nos valores dos decisores para então chegar às alternativas, vai ser utilizado dentro do framework de 12 etapas. Sendo assim, para a segunda etapa, identificação dos objetivos, o VFT faz toda a estruturação desses objetivos de forma bem detalhada. Primeiramente, é discutido que o pensamento focado nas alternativas é a maneira natural em que aprendemos a tomar as decisões. E por qual motivo nós sempre nos esforçamos para escolher a melhor alternativa dentro de um conjunto de alternativas disponíveis? A resposta é que as consequências das alternativas são diferentes em termos dos nossos valores. Então, o interesse vem do desejo de evitar consequências desfavoráveis e alcançar as consequências desejáveis. E essa desejabilidade nada mais é do que a representação de nossos valores. Sendo assim, o alcance dos objetivos deve ser um motivo de interesse em qualquer decisão. Kinney, no VFT, discute bastante que antes das alternativas serem levantadas, os objetivos precisam ser identificados e estruturados para que alternativas que de fato levem ao alcance desses objetivos possam ser definidas e, assim,
ser escolhida qual delas é a melhor. Os objetivos podem não estar definidos adequadamente nos problemas, e existem muitas explicações para isso. Primeiro, pode ser que os decisores estejam rotineiramente sob pressão de produzir resultados tangíveis e não tenham tempo de estruturar o problema focando no que de fato eles desejam. Existe também a carência de abordagens para promover um pensamento sistêmico e profundo sobre os objetivos, permitindo tanto a identificação de objetivos como a estruturação desses objetivos, como a análise deles. Muitos afirmam liste os objetivos, mas não apresentam claramente como fazer isso. Desta forma, no método de estruturação de problema VFT, tem-se tanto a identificação, quanto a estruturação, quanto a análise dos objetivos. Para a identificação, pode-se usar de diversos dispositivos para gerar objetivos, como, por exemplo, lista de desejos, uso de alternativas, identificar quais são as alternativas desejáveis e indesejáveis, e por que essas alternativas são tão desejáveis ou tão indesejáveis ajuda a gerar objetivos. Identificar problemas e deficiências dentro da situação enfrentada, utilizar de métodos, de restrições e diretrizes para definir objetivos, e pensar de forma diferente, considerando diferentes perspectivas de outros membros na situação de decisão, para se gerar objetivos. Uma vez então que a lista de objetivos parece completa, é hora de começar a estruturar tais objetivos. No VFT tem-se então a separação dos objetivos em duas classes, objetivos fundamentais e objetivos meios. Os objetivos fundamentais são um motivo essencial de interesse na situação de decisão. Já os objetivos meios são um meio de alcançar os objetivos fundamentais. Uma das formas de distinguir se um objetivo é fundamental ou meio é perguntando por que esse objetivo é importante no contexto de decisão. E se a resposta for porque ele de fato é importante, é porque ele é a razão essencial de interesse. Então, ele é um objetivo fundamental. Se ele for importante porque ele leva ao atingimento de outro objetivo, então ele é um objetivo meio. Com os objetivos fundamentais, podemos montar a hierarquia dos objetivos fundamentais. E a partir da relação de objetivos meios e objetivos fundamentais, é possível se montar a rede de objetivos meio-fim. Uma questão importante que precisa ser ressaltada é que existem também os objetivos estratégicos. Mas muitas vezes o foco é em um contexto específico de decisão, dentro do contexto organizacional estratégico. Sendo assim, o foco reduz-se a objetivos fundamentais e meios. Uma vez que os objetivos agora já estão todos estruturados, estes precisam ser analisados. A parte de análise dos objetivos vem a partir da definição dos critérios ou atributos que vão ser utilizados para medir o atingimento desses objetivos, caracterizando a terceira fase do framework, o estabelecimento dos critérios. Aqui segue um exemplo de como montar uma hierarquia de objetivos fundamentais, onde, considerando um departamento de veículos com o objetivo fundamental de maximizar a segurança, esse objetivo deve ser especificado, detalhado em objetivos fundamentais de nível inferior, como, por exemplo, minimizar a perda de vida, minimizar danos graves e minimizar danos leves, onde, para minimizar danos de vida, perdas de vida, deve ser avaliado se a perda é de uma criança ou de adulto, e para minimizar sérios danos, também, se os sérios danos são em crianças ou em adultos. Em outro exemplo, retirado do livro do Kinney sobre poluição do ar, tem-se a minimização dos impactos na saúde e também dos custos, onde esse objetivo é destrinchado em minimização dos impactos na saúde e custos. E aí, para cada uma dessas categorias, são definidos objetivos fundamentais. Então, os atributos ou critérios são definidos para mensurar o grau de atingimento dos objetivos. Quando os atributos são definidos, eles trazem consigo um julgamento de valor. Para a estruturação do programa de saúde governamental, um objetivo pode ser a minimização das perdas de vida. E um atributo para mensurar essa minimização pode ser o número anual de fatalidades.
contexto, isso implica que cada morte é avaliada igualmente. Então, a morte de uma criança de 10 anos é equivalente à morte de uma pessoa de 80 anos. Esse julgamento de valor é apropriado para o contexto de decisão? Esta pergunta deve sempre ser feita para avaliar se o atributo definido para mensurar o objetivo é adequado. No VFT, os atributos também são classificados em 3 tipos. Existem atributos que são considerados naturais. Estes são aqueles de uso geral, em diversos tipos de problema, e que têm uma interpretação comum por todos. Alguns exemplos são avaliações monetárias, como lucro, custo, avaliações em quilômetro, tempo, quantidade, percentual ou numérica, entre outros. Se um atributo natural não pode ser definido ou se o julgamento de valor, considerando aquele atributo natural, é inadequado, existem outras possibilidades, como atributos construídos e atributos proxies. Sendo assim, quando atributos naturais não estão disponíveis, pode-se construir um atributo para medir o objetivo associado diretamente. Estes atributos construídos, eles têm entendimento específico somente para o contexto de decisão investigado, devendo ser entendido por todos os atores para aquele contexto. Alguns exemplos são melhorar a imagem da empresa em um contexto de negócios, minimizar a desfiguração facial em um contexto médico específico, aumentar o prestígio internacional do país em um contexto governamental. Em geral, os atributos construídos envolvem a descrição de vários níveis distintos de impacto que identificam diretamente o grau em que o objetivo associado é alcançado. É essencial que essas descrições de níveis sejam inequívocas. Um exemplo foi desenvolvido em uma aplicação de Kinney e Sherman em 1983 para avaliar as atitudes do público em relação a vários locais de construção de usinas de energia. O objetivo era maximizar a receptividade pública ao local proposto. Não existia um atributo natural para medir tal objetivo. Sendo assim, foi construído um atributo, no qual ele foi composto por diversas descrições verbais de 5 níveis diferentes de impacto, onde 0 a população tinha apoio, ou seja, nenhum grupo se opunha à instalação, ou pelo menos um grupo organizou apoio à instalação. No nível 0, tinha-se a neutralidade, onde todos os grupos eram indiferentes ou desinteressados. E a partir do momento em que o nível diminuía de valor, havia-se maior oposição do grupo para a construção da usina. Se um atributo natural pode ser encontrado ou um atributo construído pode ser criado, então esta provavelmente é a melhor maneira de proceder. Mas existem casos em que é muito difícil identificar qualquer tipo de atributo, tanto natural quanto construído, para mensurar um determinado objetivo. Neste caso, utiliza-se de uma medida indireta, o que são chamados de atributos proxies, para mensurar o objetivo. Um exemplo é o controle de efeitos de dióxido de enxofre, onde o objetivo fundamental é minimizar os danos às estátuas e edifícios históricos, e isso para cidades. No entanto, pode ser difícil identificar um atributo natural ou construir níveis de medição para medir a desfiguração da pedra. Neste caso, um atributo proxy definido como concentração de dióxido de enxofre em partes por milhão nas proximidades das estátuas e de edifícios pode ser apropriado. Isso indica indiretamente os impactos na desfiguração das estátuas e edifícios, sendo um atributo proxy. Assim, considerando o exemplo de poluição do ar, com a hierarquia dos objetivos fundamentais, para os objetivos de níveis mais baixos, ou seja, depois de todo o detalhamento dos objetivos fundamentais, devem ser encontrados atributos para cada um deles para poder mensurar o atingimento desses objetivos. Após a identificação dos objetivos, estruturação desses e medição desses objetivos pela definição de atributos ou critérios, é hora de se encontrar as alternativas. É importante, para melhorar a comunicação e criar novas alternativas, a definição detalhada dos atributos, conforme vimos. Neste contexto,
As alternativas devem ser criadas para que melhor atinjam os valores especificados. Um conjunto maior de alternativas é preferível a um conjunto menor. No entanto, o processo cognitivo de criação de alternativas muitas vezes é impactado por vieses cognitivos, como a ancoragem, o qual limitam o pensamento e focam em alternativas já previamente conhecidas e usuais. Considerando o viés de ancoragem, onde a partir da definição da primeira alternativa as demais são semelhantes, é importante recorrer a técnicas contrárias à prática anterior, onde alternativas disponíveis já são previamente consideradas. Alguns dispositivos é considerar alternativas desejáveis para cada cenário, onde essas alternativas podem ser encontradas para o atendimento dos objetivos de forma individual, não considerando o contexto de múltiplos objetivos. Sendo assim, para cada um dos critérios pode-se pensar qual seria a melhor alternativa para aquele critério. E assim, conseguimos encontrar diversas alternativas que são as melhores para cada um dos objetivos. A partir da definição dessas diversas alternativas, essas podem ser coordenadas, encontrando alternativas que favorecem um ou mais objetivos. Outros dispositivos são pensar em alternativas genéricas, em propriedades comuns às alternativas que fazem com que elas sejam favoráveis para o problema enfrentado, e também se abranger o pensamento para os objetivos estratégicos, pensando em alternativas mais amplas e gerando um número maior de alternativas para serem avaliadas. O processo de criação de alternativas é a etapa mais criativa dentro do processo. Considerando o viés da ancoragem, onde a partir da definição da primeira alternativa as demais são semelhantes, é importante recorrer a técnicas contrárias à prática anterior, onde alternativas disponíveis já são previamente consideradas. Alguns dispositivos é considerar alternativas desejáveis para cada cenário, onde essas alternativas podem ser encontradas para o atendimento dos objetivos de forma individual, não considerando o contexto de múltiplos objetivos. Sendo assim, para cada um dos critérios pode-se pensar qual seria a melhor alternativa para aquele critério. E assim, conseguimos encontrar diversas alternativas que são as melhores para cada um dos objetivos. A partir da definição dessas diversas alternativas, essas podem ser coordenadas, encontrando alternativas que favorecem um ou mais objetivos. Outros dispositivos são pensar em alternativas genéricas, em propriedades comuns às alternativas que fazem com que elas sejam favoráveis para o problema enfrentado, e também se abranger o pensamento para os objetivos estratégicos, pensando em alternativas mais amplas e gerando um número maior de alternativas para serem avaliadas. O processo de criação de alternativas é a etapa mais criativa dentro do processo. Na etapa 5 do framework, são avaliados fatores que não estão sob o controle do decisor, mas sim estão sob o controle da natureza, como, por exemplo, a demanda, o clima, alterações econômicas. Esses estados da natureza eles são ingredientes na formulação de problemas, com teoria da decisão, e eles necessitam a modelagem probabilística e utilizam da participação de especialistas para a definição de probabilidades a priori do acontecimento de tais estados, como, por exemplo, a probabilidade de chover ou fazer sol para um problema de decisão que dependa do clima. Na etapa 5, uma ferramenta interessante para representar o problema é o uso de árvores de decisão. Estas árvores vêm do contexto de análise da decisão e elas são representadas utilizando de nós de decisão e nós de chance, onde é possível se identificar toda a sequência de decisão e também os estados da natureza que impactam a decisão.